Não despreze o Espírito. E nós ouvimos já palavras maravilhosas, né? Domingo eu não vi ao culto, mas estava ouvindo a palavra. Que bênção, fui muito edificado com a palavra que o Senhor deu ao nosso pastor Silvio. Os devocionais têm sido abençoadores. Eu quero incentivar você, ouça os devocionais. Reserve lá 5, 7 minutos do seu dia e ouça os devocionais. Eles são muito edificantes. E nós vamos seguir hoje conversando sobre esse tema. E hoje eu vou falar sobre o tema: não despreze o Espírito, ele te completa. Não despreze o Espírito, ele te completa. Semana passada, a última vez que eu falei, semana retrasada, eu falei um pouco sobre quem que nós estamos ouvindo, né? Quando que eu desprezo o Espírito? Jamais, Deus me livre de desprezar o Espírito, né? Deus nos guarde disso. Entretanto, a Bíblia diz que nós podemos desprezar o Espírito. E quando nós fazemos isso? Pode ser inconsciente, mas é voluntário. É triste isso, né, irmãos? É meio inconsciente, mas é voluntário. Eu desprezo o Espírito quando eu paro de ouvir Ele e ouço apenas as outras vozes que a vida traz para mim. As vozes que estão na sociedade, né? Ciência, política, tecnologia, filosofia, religião. Todas essas vozes, elas nos trazem muitas respostas boas, bacanas para a vida. Só que muitas delas estão em confronto, em conflito, contradizendo a voz do Espírito. E quando eu ouço só essas e paro de ouvir o que a palavra diz, eu deixo de ouvir o Espírito. Quando eu faço isso, eu estou desprezando o Espírito. E ouvimos bastante sobre isso. E hoje eu quero falar sobre essa questão. Não despreze o Espírito. Por quê? Porque é Ele que te completa. Ele é que nos completa. E eu quero orar com você para seguirmos conversando sobre isso. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos agradecidos por essa manhã tão gostosa, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui com nossos irmãos e amigos para celebrar o teu nome, te adorar, porque o Senhor é grande, maravilhoso, o Senhor nos encanta, nos surpreende. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado, ó Deus, por nos chamar para ser teu povo. E nós cantamos e celebramos e ouvimos a sua voz através dos cânticos. E queremos continuar ouvindo através dessa meditação na sua palavra. Nos fale, nos cure, nos toca, nos encha do seu Espírito Santo, nos capacite para a vida, nos capacite para a missão, nos envie de novo, Senhor, ao final dessa reunião, para a missão que temos que realizar no dia a dia da nossa vida. Nós pedimos isso para a tua glória. Visite também os nossos irmãos que nos acompanham em casa, na rua, no hospital, no ônibus, onde eles estiverem, Senhor. Visite aqueles que acessarão esse conteúdo em algum momento. O teu Espírito é vida. Visita-nos a todos, agora ou em qualquer tempo, com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós somos, o ser humano, irmãos, ele tem uma sensação de inquietação. O homem está sempre com a sensação de inquietação. Há uma inquietação constante na vida do homem, né? E é uma inquietação provocada por um senso de incompletude. Falta alguma coisa. O homem é inteligente, é criativo, é capaz, é fantástico, né? O homem realmente, o humano, né? Nós, os humanos, nós somos encantadores com a nossa habilidade, a nossa inteligência, a nossa criatividade, tudo isso. E sempre há uma sensação de que nós temos as respostas para tudo. E que nós temos uma resposta final para todas as coisas. Entretanto, esse mesmo homem, que é tudo isso, capaz, inteligente, criativo, hábil, ele continua numa busca incessante, angustiante, frustrante
para se completar. É como se estivesse sempre faltando alguma coisa. E é comum a gente buscar nos primeiros passos para se completar relacionamento, namoro, casamento e filho, e bens materiais, e coisas, e possessões, e é natural da vida, e é assim que deve ser, e não tem problema nisso. Mas nada disso nos completa. Tudo isso nos preenche. Tudo isso soma a nossa existência e nos faz sentir cada vez mais completos, mas não nos completa plenamente. Por quê? Porque o homem que compra um bem continua buscando mais. O homem que encontra e firma um relacionamento afetivo, amoroso, às vezes continua buscando mais. Um homem que firma relacionamentos interpessoais bons e saudáveis continua procurando mais. E essa busca incessante é essa inquietação. A inquietação humana só cessa na cruz de Cristo. Nós não nos completamos sem Cristo Jesus. Nós éramos plenos, completos, quando estávamos com o Senhor no jardim, quando éramos amigos de Deus. E nós fomos convencidos de que Deus não era tudo isso, e que nós poderíamos ser como Ele. Olha que interessante, a palavra do Senhor é essa: o dia que vocês comerem desse fruto, esquece maçã, melancia, esquece essas coisas que a gente vê nos desenhos, isso aí não serve para nada. É assim, o dia que você comer daquele fruto, vocês vão morrer. Mas o que tinha naquele fruto que despertava tanto interesse do humano? O poder de saber, de conhecer. Aquele fruto, aquela goiaba, aquela jaca, sei lá, o abacaxi, aquela coisa lá, aquela árvore dava um fruto que tornava o homem conhecedor, conhecimento, ciência, sabedoria. Ora, nós sabemos que a informação é que nos dá o controle de tudo. A informação é uma das coisas mais preciosas hoje, não é? Então a informação é importantíssimo. Nós precisamos de informação, a educação é fundamental para a vida. É uma violência ao humano não educar alguém. É horrível. Então nós precisamos disso, nós queremos isso, mas isso nos dá senso de poder, de controle, de dominação. Mas quem é que tem poder, controle? Quem domina? Deus. O que o fruto nos promete então? Sermos como Deus. Só que é uma promessa que é feita e o produto não é entregue. Eles comeram do fruto, ou seja, buscaram na ciência, no conhecimento, na razão, na intelectualidade, ser o que Deus já era e descobrir o que não era possível. Mas isso criou no homem um senso de independência, autonomia. Eu sei, dá licença? Eu sou dono do meu nariz, dá licença? O ser humano fez assim. E aí ele rompeu a relação com Deus. Nós somos dependentes dos nossos pais até quando a gente descobre que sabe mais do que eles. É ou não é, gente? E todos nós sabemos mais do que os nossos pais, sim ou não? Né? Quanto mais novo você é, mais certeza disso você tem. Quanto mais você vai envelhecendo, você vai dizendo: meu pai e minha mãe tinham razão. É ou não é assim, gente? Daqui a pouco você se pega falando igual seu pai e sua mãe. Essa geração nova, esses adolescentes, mas quem falava assim? Os sábios. Quando a gente rompe essa relação de fonte de conhecimento, sabedoria, segurança, provisão, sustento dos nossos pais, nós somos autônomos, independentes, dono do nariz, nós chamamos de adulto. Isso aconteceu com o ser humano ficou adulto. Quando ele ficou adulto, ele rompeu com Deus. Quando ele rompeu com Deus, ele perdeu isso que às vezes nós perdemos com os pais também. Aquela sensação de aconchego, de segurança. Eu já vi cenas assim que me emocionaram, e me emociona de lembrar.
pessoas idosas, no momento de partida, para morrer, pede pelo pai, pede pela mãe. Que coisa, que é isso, né? É um velho que não se desconectou do pai e da mãe. Que é isso, gente? Senão, a semente de Deus em nós nos lembrando que nós não somos autônomos, nós não somos independentes, nós não somos adultos diante de Deus. Somos filhos dependentes dele. Mas enquanto não reconhecemos isso como humanos, nos sentimos incompletos. Falta alguma coisa. E aí o homem busca, e a busca dele só para onde? Em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é quem veio como um irmão mais velho. É um irmão mais velho. Imagine a cena, o pai está aqui, e o Moisés, a humanidade está aqui, ó. O pai está aqui e a humanidade está aqui. Dona do nariz. Bom, sabe tudo. Coisa, vocês sabem, né, gente, o que eu estou falando, né? Então, o pai está aqui e os adultos, a humanidade está aqui. O filho, Jesus, o irmão mais velho, entra no meio dessa conversa e traz o pai até o filho rebelde, e traz o filho rebelde até o pai e faz as pazes. Quando ele faz isso, o homem se sente completo de novo. Ele chama Deus de pai de novo. Ele volta a orar. Ele volta a chorar na presença do pai. Ele volta a confessar para o pai o que ele não... Ele volta a falar: pai, me ajuda a resolver esse assunto que ele já sabe racionalmente resolver. Mas ele descobriu que se o pai não pôr a mão, o negócio não vai. Ele volta a conversar com o pai. Ele volta a chamar Deus de pai. Abba, pai. Sabe quem nos ensina a chamar de pai de Abba? O Deus de Abba? O irmão mais velho, Jesus. Ele é que diz: Abba, pai. Paizinho, papai. Por quê? Porque nós não sabíamos mais falar isso. A gente era adulto demais, bom demais, dono do nariz demais. Mas quando nós recebemos essa condição, nós voltamos a chamá-lo de pai. E quando nós fizemos isso, quando esse Espírito Santo, quando esse Jesus nos conectou com o Pai e nos deu algo que nós não tínhamos, que nos faltava, que nos fazia nos sentir incompletos, nos deu o quê? O Espírito dele, o Espírito Santo. O salmista diz assim: aquietai-vos, aquiete, para de inquietação. Por que tanta inquietação? Por que a gente é inquieto? Eu lembro de um pastor, teólogo brasileiro, bem reconhecido no nosso país, que ele disse assim: eu preciso de respostas. Eu tenho que ter respostas lógicas, racionais, comprovadas cientificamente. E eu acho isso muito legal. Só que isso só mostra como a gente se sente incompleto. Porque a razão, a física, a ciência não dá conta da vida. A vida é mais do que cérebro, a vida é mais do que ciência. A vida é uma integralidade que vai para além de tudo isso, que a ciência não dá conta. E nós precisamos estar atentos a isso. Quando o Espírito Santo é dado a nós, dado à humanidade, nós deixamos essa expectativa sempre frustrante de que a razão, a lógica e a ciência pode nos responder tudo, ou de que há ainda uma outra fonte para a gente encontrar a resposta e tirar essa inquietação de nós, e nós aprendemos a confiar no Senhor. Aquietai-vos, diz o salmista, e sabei o quê? Eu sou Deus. Aquieta o teu coração. Essa inquietação só suprida, acalmada, acalentada com a chegada do Espírito Santo em nossas vidas. Isso só acontece quando nós nos encontramos com Jesus.
Na cruz, irmãos, nós nos encontramos com Cristo e num ato de Deus, Ele nos justificou. O que é isso? Ele pagou a conta. Justificou. Qual era a minha dívida? Eterna. Quem podia pagar a minha dívida eterna? O Deus eterno. O Deus eterno vira a gente, morre na cruz para pagar uma dívida que eu não podia pagar. A dívida está quitada. Isso é um ato de Deus. Só que assim que Ele quita a minha dívida, Ele me convida para um caminho, para uma jornada. Ele diz que Ele é o caminho. O caminho que Ele me convidou para caminhar é Ele mesmo. Ele diz, eu sou o caminho. E esse caminho nós damos o nome para ele de santificação. Tem um caminho. Veja bem, a minha dívida com Deus foi quitada. Se eu morrer agora, se cair um raio na minha cabeça, e se cair pega vocês também, eu estou salvo. Isso aqui, no palco. Mas isso também seria no ônibus, seria na praia, seria onde eu estivesse. Olha, caísse o raio, pode ser outra coisa também, né? Pronto, eu estaria salvo. Por quê? Porque a dívida foi quitada. Só que após Ele quitar a minha dívida, Ele me convida para um caminho. E esse caminho é o caminho que me faz continuar na vida com a sensação de que eu estou pleno. Estou satisfeito. A inquietação vai diminuindo. Eu vou usar aqui a linguagem que a própria Bíblia usa, que é esse elemento líquido, né? Então esse copo está cheio, né? Ele está mais vazio, daqui a pouco ele vai esvaziar. Mas imagina eu e você, nós quando entramos no caminho da santificação, é como se o nosso copo começa a se encher novamente. Ele vai nos enchendo, por isso que Paulo fala, encham-se do Espírito. Ele usa essa linguagem. Eu estou vazio, mas eu me encontro com o Senhor, Ele pagou a minha dívida e agora Ele me pôs num caminho chamado santificação. Nesse caminho chamado santificação, eu vou me enchendo. Isso quer dizer que a cada dia, o Espírito em mim vai ocupando áreas da minha vida, que me faz sentir pleno, seguro, estável, confiante. Eu adoraria que isso fosse só apertar um botão, irmão. Você não gostaria de... Você não ora assim, Senhor, me dá fé de Abraão, ô homem bom. Senhor, me faz igual Moisés, o cabra que abriu o mar. Aquilo é uma... é bênção, eu quero isso para mim, Senhor. Senhor, me faz igual Pedro, a sombra dele curava. Ai, que alegria, eu queria isso para mim. Então, vai ler a história do Moisés. Vai ver a vida do Abraão. Vai ver, sai dessa fotografia que ficou só ela no seu feed de notícia do Pedro, e vai lá no histórico dele, você vai ver, você vai descobrir o Abraão fazendo besteira, o Moisés fazendo besteira, o Pedro fazendo besteira. Então não tem botão para apertar, tem só caminho para caminhar, só tem um caminho para fazer. O caminho meu e teu, de inquietação, buscando nos completar, ele cessa quando eu encontro outro caminho, e o outro caminho é o caminho da santificação. Não é um caminho que eu pego esse copo aqui, né? Dou uma golada assim, tomo de uma vez, não. É um caminho que eu vou me enchendo, me enchendo, me enchendo, me enchendo. E à medida que eu continuo nesse caminho, eu vou me sentindo cada vez mais pleno, mais satisfeito. É normal você encontrar alguém que acabou de entrar no caminho e essa pessoa tem certeza que Deus está na mão dele, porque Deus virou igual um vô. Os vô aí que eu vejo os vô, né? Os vô falam assim, não, educar é para os pais, o meu negócio é curtir os netos. E aí faz o que os netos querem, não é assim? É ou não é, gente? Mas não é normal? Vocês lembram do Roque, o irmão Roque, que congregou com a gente, o presbítero, né? Ele falou assim para mim, pastor Moisés, neto é filho com açúcar. Ou seja, filho é maravilhoso, com açúcar. Ou seja, é para deitar e rolar, né? Quando a gente se converte ao Evangelho, recebe o abraço, o amor, o beijo, essa sensação de que o Senhor nos encheu,
A gente tem a impressão que Deus é um vô, que está assim, vai lá filhão, faz o que você quer, o que você pedir, vai dando, vai dando. Mas aí você vai caminhando com ele, você vai descobrindo que ele não é vô. Aí você fala, é uma mãezona. Isso aqui é só uma brincadeira, tá, irmãos? Aí você continua, depois você descobre que ele não é mãezona, é um pai. É um pai de bigode, mas ô menino. Aí você vai andando com ele, enfim, é um caminho que você vai fazendo, e nesse caminho, você vai se preenchendo, você vai sendo cheio. Então alguém participa de uma reunião como essa, do culto de domingo, agora no começo da reunião eu estava lá embaixo, subi só praticamente agora no finalzinho do louvor, então não deu para estar aqui com vocês me enchendo, aquela coisa gostosa, mas no culto de domingo passado, eu estava lá ouvindo o culto e recebendo, estava quase grudando no ventilador, mas eu que não sou de grudar em ventilador, estava quase grudando no ventilador em casa lá, porque você vai se enchendo, aí você tem a sensação que eu participei de um culto que eu estou cheio, agora sai da frente Satanás, chega segunda-feira, você fala, uai, para onde foi tudo aquele poder todo? Para onde foi aquela coisa que eu estava querendo catar os demônios pelos dentes, agora eu estou assim, meu Deus, vai me ajudando aí, vai me dando graça aí. Por quê? Porque não as nossas emoções, elas são, quando estamos sensíveis, as nossas emoções afloram. Quando estamos sensíveis às coisas do Espírito, elas afloram por causa das coisas do Espírito. É uma palavra que você ouve, é um louvor que você ouve, é o glória a Deus do irmão, é o quando o Senhor visita alguém. Isso tudo nos deixa mais emocionados, sensíveis. Mas isso não é ainda estar cheio. Isso é o caminho para se encher. Nós encontramos alguns exemplos nas Escrituras, eu quero ler com você aqui, que fala sobre algumas limitações que a gente tem e que nos atrapalha, nos impede nesse enchimento do Espírito. E eu me lembrei do livro da história de Nicodemos. Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3. Às vezes alguém diz assim, mas eu já sou, já leio a Bíblia, eu já vou no culto, eu tenho minha carteirinha de membro, virtual ou física, eu já, né? E ela entende então que isso é ser cheio do Espírito, né? Bom, isso quer dizer pouquíssima coisa, viu gente? Isso quer dizer que você é cadastrado numa instituição, tá bom? E a instituição precisa ser organizada, tarará. Pode ter certeza, quando Jesus voltar, você não vai subir se você tiver uma carteirinha com carimbo, assinatura do pastor. Você só vai subir se você nasceu de novo, tá bom, gente? Vamos deixar combinado isso aí. Capítulo 3. A conversa aqui é com um homem, é o Nicodemos. O Nicodemos, irmãos, ele é mestre. Ele é mestre. Ele é como se fosse alguém que fez graduação, se formou em teologia, fez o mestrado, fez o doutorado, ele é mestre, ele é o doutor, ele é o suprassumo do conhecimento da religião, da prática religiosa, dos ritos religiosos. E ele é uma pessoa temente a Deus, mas ele está preso nessa religiosidade dele, nesse comportamento religioso dele. E ele então tem um encontro com Jesus. Olha que legal, pessoal. Ele quer se preencher, ele sente que falta alguma coisa, e ele ouviu falar de Jesus, e ele sabe que Jesus está revolucionando, e ele vai conversar com Jesus, mas ele vai quando? À noite. Vai escondido, ele vai no privado, para ninguém saber que ele está por lá, porque pega mal o mestre da lei falar com Peba de Nazaré. Jesus, irmãos, é o Peba, é o pobretão de Nazaré, é o Zé Ninguém de Nazaré. Um mestre vai falar com o Zé Ninguém de Nazaré? Para quê? Isso é uma vergonha. Só que o mestre, o suprassumo da religião, está percebendo que o Zé Ninguém de Nazaré, provavelmente, é quem pode preencher ele. Mas ele ainda não tem clareza disso, e vai conversar com Jesus. Em sua conversa com Jesus, o Senhor alerta ele, chama atenção
para quê? Olha, ele conhecia o Antigo Testamento, conhecia os profetas, conhecia a lei. E aqui a minha fala é para aqueles que são bons de Bíblia. Eu sou Bíblia comigo mesmo. Versículo. Eu fico impressionado. A gente encontra, irmã, pessoas que o pessoal fala assim: conheça a Bíblia de cabo a rabo. Conheço os evangelhos, os profetas. Deve ser um ET. Deve ser alguma coisa do outro universo paralelo. Porque quem conhece a palavra de Deus, irmão? Quem conhece a Bíblia? Conhecer no sentido de conhecer mesmo. A gente conhece um pouco do evangelho, irmão, um pouco de Jesus, um pouco das escrituras. Ou é muita ignorância ou é muita goiabice a pessoa falar isso. Eu conheço a Bíblia. Conhece nada. A Bíblia não é letra fria, a Bíblia é espírito vivo. Que eu conheço ele dia após dia, eu estou no caminho. Um texto que eu leio há não sei quantos anos, eu abro de novo e falo: oxe, mas isso aqui estava aqui, como é que eu não vi isso? Como é que não saltou aos meus olhos? Olha o Nicodemos, o Senhor falando com Nicodemos. Versículo 10, olha o que ele diz, capítulo 3, versículo 10. Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Quem está falando com o mestre? O Zé Ninguém, do Nazaré. Você é mestre e não conhece essas coisas? Que coisas? Deixa eu ler aqui uns textos bíblicos para você. Isaías 32, 15. O que Nicodemos estava ignorando? Isaías 32, 15. Nicodemos está ignorando o que o Senhor falou nas entrelinhas. Não adianta ser bom de Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia, irmão. É uma coisa até incoerente. Você diz que crê na Bíblia e não lê a Bíblia. Tem que, desculpa o termo, tomar vergonha na cara, né? Porque como é que eu creio na Bíblia e não leio a Bíblia? Faz sentido isso? Não, eu não creio. Eu tenho aí uma simpatia. Eu acho que é um livro, é igual aqueles livros de mantra, né? Cabala, esses livros mágicos assim. O pessoal fala: eu creio, mas não crê nada, porque não. Aí, quando a gente, alguém fala assim: tem um mapa da mina ali, o que você ia fazer? Você ia pegar o mapa da mina e estudar ele. Esse é o mapa da mina. Se eu não estudo, não busco, é porque eu não creio. Eu tenho uma crençazinha bem michuruca mesmo, quando a pessoa não busca esse conhecimento, né? Aliás, Jesus fala para os religiosos: vocês erram, ou seja, vocês sofrem porque vocês não conhecem as escrituras. E ele está falando com a gente também, não é, irmãos? E eu reforço aqui: conhecer Bíblia não é virar doutor de leitura bíblica. Estou falando de caminho, é caminhar, né? É um caminho. Versículo 10. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em Isaías 32, 15, o texto diz assim: profeta Isaías: até que sopre, né? Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Quem está falando isso? Isaías. Ele não conhece Jesus, ele não está com Jesus, não é o Novo Testamento, mas ele está falando, é uma palavra profética. Até que sobre nós seja derramado do alto, seja derramado do alto, o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforma em campo fértil, o campo fértil pareça uma floresta. Aí ele vai falando de um processo de transformação que Deus vai trazer sobre Israel. Então ele está dizendo: olha, quando o Espírito for derramado do alto, a mudança não é na espiritosfera. Não existe essa palavra, né? A gente inventaram ela e eu gostei, porque tem gente que entende que as coisas do Espírito acontecem só na espiritosfera. Aí quando ele está no dia a dia da vida, sendo pai, irmão, marido, trabalhador, cidadão, ele não tem nada do Espírito. Mas quando ele vai para a reunião de oração, para o culto, para o congresso, para onde tem o pessoal do fogo, do manto, aí ele é o iluminado, aí ele quase que anda flutuando nos ares. Não existe isso. O que o texto está dizendo é que quando o Espírito é derramado, me afeta tão essencialmente, tão profundamente, que afeta a mim e afeta
o que está ao meu redor? Tudo. Então ele fala, quando o Espírito for derramado, até a terra vai sofrer mudança. Essa é a promessa de Deus para Israel. O Nicodemos ignorou isso. O que é ignorar mesmo, que nós aprendemos? Ignorar é desprezar. Está escrito, mas eu não estou consultando, eu estou desprezando, eu estou ignorando. E o que eu estou consultando? Outras fontes. Essas outras fontes vai alimentar a inquietação, o vazio, o senso de não completude, de não estar completo. E o que substitui, o que me faz estar completo? Ouvir o Espírito. Nicodemos era mestre, mas não estava ouvindo o Espírito. Vamos ainda no capítulo 44, versículo 3, de Isaías mesmo, 44, 3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Promessa do Senhor, que Ele iria derramar o espírito dele. Como que é isso, derramar? Se no Antigo Testamento, a imagem, a figura de quem tinha o espírito é só o pessoal ungido. O rei, sacerdote e profeta. E o resto só via, só olhava. Só via o que estava acontecendo. Ezequiel 36, nós vamos ler do 25 ao 27. Ezequiel 36, do 25 ao 27. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. Olha, o que é isso, senão o caminho de santificação? O que é isso, senão o caminho que nós temos que percorrer, que é santificação? Purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. 26. Darei a vocês um coração novo, e porém em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, em troca, darei um coração de carne. Tirarei o coração insensível ao Espírito e darei um coração sensível ao Espírito. Irmãos, o Nicodemos não lembrava disso. O Nicodemos em alguma medida estava ignorando isso. O Nicodemos em alguma medida estava desprezando isso. O Nicodemos era mestre. Eu vou usar uma linguagem de hoje, ele era o pastorzão, o apóstolo. Sabe esses apóstolos que tem na televisão? Que cura até... sei lá, eles fazem tanta mágica que eu nem lembro mais. Mas eles fazem de tudo. Sabe esse pessoal que eles dá a impressão que eles são a encarnação do poder de Deus. Você quer a bênção? Liga a televisão no canal e no horário que ele mandou. Se ligou antes, dançou. Mas se for na hora que ele falou, o negócio vai. Não, o Nicodemos não era tão ruim assim não, estou exagerando aqui. Mas o Nicodemos era esse cara que conhecia, só que ele estava ignorando o Espírito. E quando você ignora o Espírito, você não experimenta o Espírito, você não vivencia o Espírito. E o Senhor fala, Nicodemos, você é mestre, e não sabe do que eu estou te falando. É como se ele estivesse dizendo, vou te lembrar aqui, ó, Isaías, Ezequiel, Joel. Eu imagino Jesus podia lembrar vários textos dos profetas para falar para o Nicodemos. Não basta eu e você sermos religiosos, vir no culto, estar na reunião, ter uma carteirinha de membro, conhecer Bíblia, fazer um curso de teologia, e é bom, faça tudo isso. Nós precisamos ouvir o que o Espírito diz, senão nós só lemos na Bíblia o que nos é conveniente. A gente só puxa, ouvi uma vez uma pessoa falando do crente inchada, já viu? Que é o que ele puxa para ele as coisas boas, isso é para mim, isso é para mim. O irmão falou, isso é para mim, e o crente pá. Aí a palavra vem, isso aqui é para meu marido, essa é para minha mulher, essa é para o meu filho, essa é para o irmão do louvor ali, ó. Isso é conveniência. Nós precisamos acessar as Escrituras sem contenção. Entra
Como o Senhor falou para o profeta, olha, entra no rio e vai aprofundando, vai andando, a água vai dar no pé, depois nas canelas, depois nos artelhos, depois no joelho, daqui a pouco ele estava nadando no rio, e o Senhor nos chama para nós nos entregarmos ao Espírito, à palavra, nos enchermos do Espírito, sem filtro de conveniência humana. O Senhor falou para o Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ter a sua vida completa. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai se sentir pleno. O Nicodemos ficou: oxi, como é que é isso? Como que eu nasço da água e do Espírito? Ele fala: você é mestre. É como se ele estivesse dizendo: você é mestre e não está lendo a Bíblia? Você está ensinando o quê? Você está ensinando aquilo que é conveniente, é seletivo. Amém, irmãos? Quando você for ler a Bíblia, pense nisso. Se você está selecionando apenas algumas coisas e desprezando outras. Ele ignorou, por exemplo, lá no versículo 11, João, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos. Olha, gente, ouça aqui, a conversa é do Senhor com Nicodemos. Asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. De quem Jesus está falando? Ele está dizendo: olha, a minha vida diz quem eu sou. Se ele investigasse a vida de Jesus, ele saberia que o que estava acontecendo com Jesus só poderia ser algo feito por Deus, mas ele diz: mas você está rejeitando isso. De novo, resistência ao Espírito. Ouça aqui, irmão. O Clebinho estava me falando isso agora cedo. A preocupação dele sobre como há tanta coisa na internet que fala em nome de Deus. E por falar em nome de Deus, as pessoas dizem: não pode falar, não pode, tem que receber. É de Deus, mal não faz, né? O pessoal fala assim: mal não faz. Olha, gente, tem gente falando aí de Deus que faz mal, mas faz muito mal. É para matar mesmo. Tem coisa que tem gente falando de Deus aí que é veneno. Então o que eu preciso fazer? Ora, acesse as Escrituras, leia as Escrituras, participe do pequeno grupo, vá no encontro de estudo, participe das reuniões, converse com os mais velhos na comuna, que buscam, que tem mais tempo nesse caminho de santificação. Não ignore a voz do Espírito. Amém, irmãos? Ignorar ignorar que nós temos a vida humana comum, natural. Entender, que nós temos a vida humana comum, natural, e ignorar que nós temos uma vida espiritual, no sentido de nós somos mais do que o que nós podemos ver. Isso é negligenciar, é ignorar, é não ouvir o Espírito. Deixa eu dar mais um exemplo, e com isso eu vou encerrar. Saulo, a revelação de Deus está para além da razão. Eu tenho insistido nisso aqui, nesses últimos tempos, porque eu acho importante. A revelação de Deus. Paulo, irmão, o Saulo, o nome da tradução que nós temos no Novo Testamento é Saulo, mas pode ser Saul também, ou Silas. O Saulo, que é também um doutor, um mestre na lei, ele é zeloso, irmãos, ele é zeloso, ele é honesto, ele teme a Deus, ele quer acertar, ele lê as Escrituras e ele faz conta. É igual teologia, irmãos. Olha, eu vivo incentivando a igreja a fazer teologia. Sim ou não, irmãos? Nós só não estamos com escola de teologia agora, porque a demanda nos exigiu atenção em outras áreas e nós paramos, mas nós vamos voltar com a escola de teologia. Entretanto, os cursos de teologia de ensino aqui não param. Nós estamos sempre incentivando. Por quê? Porque nós precisamos estudar as Escrituras. Entretanto, não entenda que porque você fez um curso de teologia ou estudou um curso, você capturou Deus, você captou Deus, você enquadrou Deus. Imagina, você faz um curso de teologia, seu bacharel, depois faz um mestrado, faz um doutorado e continua bem humilde.
porque nós não enquadramos Deus. Nós ensinamos aqui na Comuna a teologia reformada, que é das teologias que tem a que nós entendemos ser a mais coerente, que tem maior fundamento e base histórica, que encontra mais pares de reflexão na história para fundamentar o que é ensinado. Então nós seguimos por essa trilha. Entretanto, mesmo dentro da teologia reformada, que é o que nós ensinamos aqui, nós temos alguns poréns. Por quê? Porque dentro da teologia reformada, conservadora, ultra-calvinista, eles fecharam um pacotinho que Deus fica dentro é igual um pacote hermético, que você fecha, não entra nem ar, nem sai ar, e ali dentro está Deus. Não, o Deus das Escrituras não. Me parece que quando Paulo está buscando se completar, se tornar pleno, quando Paulo está nessa inquietação da vida dele, buscando Deus, ele entra nessa armadilha e coloca Deus num pacote hermético, fechado, onde não entra nada e não sai nada. Olha, Deus não cabe na minha, Deus não cabe na tua cabeça. Amém, irmãos? Não abrace uma denominação ou uma doutrina como se ela fosse a única voz de Deus. Deus está para além dessas vaidades nossas. O Jacó, ele está à noite lá, vai se preparar para um encontro, e aí ele dorme, deita, põe a cabeça numa pedra, e quando ele dorme, ele tem uma visão, que é uma escada, né? Parece uma escada rolante, eu imagino uma escada rolante assim, os anjos subindo e descendo, e ele acorda e fala assim: Deus estava aqui e eu não sabia, né? É isso. Deus está em muito lugar que eu e você achamos que não. Deus está em muita gente que eu e você achamos que não. O pessoal olha para você: Pai do Senhor, amém. Qual que você é? Eu sou da faixa preta do karatê. Glória. Não, eu sou da presbiteriana. Ixi, eu sou católico. Isso, Deus ainda vai te salvar. Eu sou não sei da onde. Eu estou aqui, irmão, só cuidado, tá bom? O Saulo, que é esse mestre, parece que ele foi capturado por essa ideia congelada. Então ele faz uma leitura do Antigo Testamento e ele vê os cristãos, e ele vê que os cristãos estão falando de um novo rei, de um Messias. Só que o Messias que ele ouve falar é um Messias de novo, é o Zé Ninguém de Nazaré, é o pobretão de Nazaré. Ele a linhagem dele é simples. Se você for ler a linhagem de Jesus, irmãos, você se escandaliza com ela, tá bom? Vocês já leram a genealogia de Jesus, né? Você vai se escandalizando com coisas que você vê na genealogia dele. E o Saulo parece que é esse cara. E então ele sai perseguindo os irmãos, e ele persegue os discípulos. E o primeiro mártir da igreja, quem é? Estevão. Quem está lá e tem autorização do Supremo Tribunal Federal da época para matar os crentes? Calma que nós estamos no caminho, mas vamos lá. Está lá pronto para matar os crentes. Quem é que está lá? Saulo. O pessoal: pode matar, Saulo? Ele: mata. Mata, que isso aí é peste. E o pessoal apedreja o Estevão. Ele coloca a roupa dele aos pés de Saulo, no sentido de ele é o responsável. E Paulo faz isso com o zelo de Deus, porque ele ama a Deus. Ele não é um hipócrita, não. Ele faz isso com o coração sincero. Ele fala: ó Deus, estou acabando com quem quer acabar com o teu nome. Estou acabando e parando quem quer se meter com o que eu aprendi, com aquele desenho de Deus hermético que eu tenho. Ele tinha certeza do que ele está fazendo. E ele continua. Irmãos, preste atenção, que coisa horrível. A busca de alguém que teme a Deus, mas que não se completa e continua vazio, é tão inquietante, é tão angustiante, que leva ele ao assassinato. E ele faz isso em nome
de Deus. Alguns adulteram, outros roubam, outros matam, outros enganam, outros mentem, sempre com a sensação que estão fazendo em nome de Deus. E a busca acaba? Não. Só que Saulo é um homem sincero, ele é honesto, ele é correto, e ele está sinceramente errado, mas ele está buscando, até que o Deus do céu resolve se revelar para Saulo. Coisa maravilhosa, né, irmãos? E aí eu imagino o Saulo com aquele chapeuzinho do formatura, né? Como é o nome daquilo lá? Sabe aquele chapéu de formatura? Eu imagino o Saulo, aqui é só para viajar, tá, irmão? O Saulo caminhando lá num animal, com aquela capa preta dele, né, de formando, de doutor. Lembra da capa do pessoal do Supremo? Estou com eles na cabeça hoje, eles aqui, e aquela chapeuzinho, e ele andando com o diploma dele de Deus. Aqui está escrito tudo sobre Deus, ele assim, ó, no cavalo dele, no animal dele lá. De repente, irmãos, uma luz aparece, e uma voz sai do céu. A luz que aparece derruba ele do cavalo. As pessoas que estão ao redor dele não entendem o que a voz está falando, ou não ouvem o que a voz está dizendo. Ele ouve, ele entende, e ele fica cego. E a voz diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Só para fazer um exagero, imagina o Saulo pegando o caninho dele de formado, abrindo o livrinho dele de Deus hermético. Aí ele foi olhar lá: poxa, mas quem é o Senhor que está falando comigo? Não está no meu cursinho que eu fiz? Não está lá no... Vocês estão entendendo? Aí o Senhor fala: eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Você está perseguindo a minha igreja. A partir daquele momento, o Paulo perde o controle da vida dele. Ele deixa de ter resposta para tudo. Ele deixa de saber tudo. E o Senhor fala assim: entra na cidade. Começou já a ordem. Vou mandar um cabra lá orar por você. Depois que ele orar, ele vai te dar umas instruções. A partir dali você vai seguir um novo caminho. O Ananias está lá em casa. O Espírito Santo vai lá e fala com Ananias: Ananias, acabei de derrubar mais um. Ele não fala isso, tá, irmão? Estou aqui só. Ananias, acabei de derrubar mais um. Entra lá na cidade e fala com um homem que está numa casa, está meio cego, meio tonto, porque o Senhor se revelou para ele. Por que ele está meio cego, meio tonto? Cego, luz, visão, eu enxergo. Quem está cego agora? Quem achava que enxergava? E por que está cego? Porque recebeu a revelação. A revelação, ela vem na nossa razão, bate assim, ó, e fragmenta a razão, fragmenta a lógica, fragmenta as respostas rápidas, fragmenta essas respostas que a gente dá, porque pegou ali nos livrinhos de ciência. A revelação vem e abre a mente de Paulo. Aí o Ananias vai orar pelo Saulo, chega lá, vai orar por ele: ô irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui, eu soube que ele te derrubou. Você não está enxergando mais nada, Saulinho? Não, pois é, eu vim aqui. Aí ele fala: orar por você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você é cheio de ciência, de tecnologia, de razão, de racionalidade, de lógica, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele ora pelo Saulo, as escamas do olho do Saulo caem, e o Saulo volta a enxergar, mas agora ele enxerga tudo diferente. E aí ele recebe um último recadinho: ah, Saulo, estava quase esquecendo, mas o Senhor disse que você vai sofrer por causa desse evangelho. E E aí o Saulo parece que fica com problema nas vistas o resto da vida e não consegue enxergar muito direito.
E aí chega um dia que o Saulo começa a falar com o Senhor, Senhor, e começa a orar, e faz um monte de oração. O Senhor fala, ô Saulo, a minha graça te basta. É como se ele dissesse, lembra que eu abri o seu olho? Vai nesse caminho, não inventa não, fica nesse caminho. Se encha do Espírito. Aí o mesmo Saulo agora escrevendo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 5, eu queria ler o capítulo 4 com vocês, o capítulo 3, mas no capítulo 4 ele começa a falar, gente, escrevendo aos irmãos de Éfeso, vocês não devem mais viver a vida que vocês viviam, como quem estava buscando, cessou a busca na sensualidade, a busca na imoralidade, a busca na idolatria aos bens materiais, a idolatria à imoralidade sexual, ao sexo, a idolatria ao dinheiro, que é o avaro, o avarento. Ele fala, cessou a busca, agora vocês têm uma nova maneira de viver, porque vocês agora têm um Senhor, Deus se revelou para vocês. Quem está escrevendo isso, irmãos? O Saulo, que agora é Paulo, que foi cheio do Espírito Santo. E lá no capítulo 5, ele diz assim, olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer. Ele teve essa experiência. E aí ele fala no versículo 18, encham-se do Espírito Santo. Deixam-se encher do Espírito. Deixa de achar que é bom encher a cara com pinga. É isso que ele está falando. Deixa de fugir dos problemas da vida enchendo a cara de pinga. Deixa de buscar a felicidade se alcoolizando. Deixa de se entregar ao que eu podia fazer, eu estava meio alto. Deixa de fazer isso e encha-se do Espírito. E encha-se do Espírito não é ficar embriagado no Espírito. Não, as Escrituras não falam nada disso, é outra coisa. Está dizendo, encher-se do Espírito é pé no chão. É entendimento, razão, é responsabilidade, é objetividade. Agora eu estou no chão da vida com clareza, eu sei onde é que eu estou lutando. Ser cheio do Espírito Santo não é ser blindado às adversidades da vida. Ser cheio do Espírito Santo não é estar imune aos sofrimentos da vida. Agora, ser cheio do Espírito Santo é ter conforto e esperança nas aflições da vida. Então Paulo fala, encham-se do Espírito. E aí ele fala o que é ser cheio do Espírito Santo. Ele fala, quem é cheio do Espírito Santo não bate no peito e diz, eu que mando em casa. Eu vi um negócio que fala que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Quando você é cheio do Espírito Santo, não é nenhuma coisa nem outra. O Paulo fala, a mulher se sujeita ao marido, o marido à mulher, o pai ao filho, o filho ao pai, o patrão ao empregado, o empregado ao patrão. Por quê? Porque tudo é feito em amor, porque estamos cheios do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, não tem o nariz empinado. Quando você é cheio do Espírito Santo, você se sujeita. Não despreze o Espírito Santo, é Ele que te completa. Para de buscar, encha-se do Espírito Santo. Você é um adolescente, é um junior, é um jovem, é um adulto, é um ancião, é um velho, uma velha, não importa, encha-se do Espírito Santo. Você é casado, não casado, é descasado, está buscando, encha-se do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Não despreze o Espírito. Por quê? Porque é Ele que te completa. E nós nos enchemos do Espírito, nos enchendo da palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Se o Senhor falou com você, se em alguma área específica durante a fala te chamou a atenção, te tocou, você sentiu a voz do Senhor falando com você, fale com Ele sobre isso agora. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio de ouvir a sua voz, de recebermos a sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar a alegria de, como Paulo, sermos atingidos pela sua revelação. A sua revelação muda o nosso jeito de olhar a vida, o mundo, o próximo, a sociedade. A sua revelação muda nosso jeito de pensar, de ser, de viver. Oh, Senhor, a sua voz e a sua revelação nos completa.
Obrigado por nos completar, Senhor. Assim nós assumimos a responsabilidade quando nos sentimos vazios, e não transferimos a esposa, ou a esposa, ou ao emprego, ou ao dinheiro, ou a ter e a não ter, ou às pessoas, aos amigos, aos inimigos. Nós assumimos a responsabilidade. O Senhor, e só o Senhor pode nos completar. Encha, Senhor, a sua igreja do seu Espírito. Encha a cada um de nós do seu Espírito. Encha, Senhor, para que diminua a nossa inquietação até que ela cesse. Encha-nos do teu Espírito, Senhor, para que sintamos segurança e esperança na provação, na tribulação, nas aflições da vida. Encha-nos do teu Espírito, Senhor, para termos luz, para ler a sua palavra, luz para olhar para os que estão ao nosso redor, luz para cumprir a missão. Encha-nos do teu Espírito, Senhor, pois sem o teu Espírito nós somos como árvores secas, como poço sem água, somos como nuvens sem vento, somos como escuridão, Senhor, somos como barcos sem vela, sem estarmos cheios do teu Espírito, Senhor, nós nos sentimos incompletos. Venha completar a vida de cada um dos nossos irmãos, cada um de nós, Senhor, nos complete com o seu poder, o poder e o amor do seu Espírito Santo. Se revele a nós como o Senhor fez a Nicodemos, se revele a nós como o Senhor fez a Saulo. Faça em nós o que o Senhor fez na vida deles. Encha-nos do seu Espírito, encha a sua igreja, encha cada um de nós, Senhor, para que cesse a busca, e nós sintamos sede da sua palavra, e estejamos vendo na sua palavra um oásis, Senhor, uma fonte de vida, de alimento, nesses dias de secura, de deserto, de incertezas, de sombra, de escuridão. Senhor, encha a sua igreja do teu Espírito, encha-nos, Senhor, nesse caminho chamado santificação, que transforma a nossa vida, e nos leva, Senhor, à cura diária das nossas emoções, dos nossos afetos, do nosso físico, da nossa mente. Encha-nos do seu Espírito, em nome de Jesus nós pedimos isso para a sua glória, e usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.